Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos ao Política Impura, no YouTube, na Rádio Transforma, na RTF e também no Facebook. Vou falar agora da necessidade de um novo projeto político para Portugal e para o mundo. Já falámos aqui noutros dois programas de duas concepções do homem e do mundo que levam também a projetos políticos completamente diferentes para as sociedades. Falámos, em primeiro lugar, daquele que é o projeto político baseado em concepções individualistas do homem, o homem que é considerado lobo do homem, como referiu Thomas Hobbes na sua obra Leviathan, o homem lobo do homem, e portanto o homem tem de se defender de outros lobos da maneira que puder, defendendo-se e atacando também outros lobos. E de acordo com isso, baseando-se na liberdade individual e no direito à defesa individual, digamos assim, segundo dizia Hobbes, encontrar-se-á uma sociedade melhor, que determinados indivíduos, nomeadamente Leibniz, disseram que seria o melhor dos mundos possíveis. Ora, nós sabemos que essa concepção do homem, do lobo do homem, essa falsa concepção, porque o homem não é só egoísta, não é só maldoso, não é só o lobo do homem, é também o homem bondoso e solidário. E essa concepção do homem lobo do homem levou, no fundo, a uma desigualdade extrema, como aquela que sucede nas sociedades contemporâneas, em que uma minoria que não chega a 0,5% de detentores do poder económico tem cerca de 80% de todo o poder económico a nível mundial, enquanto que o resto é distribuído pela restante população, sendo que as classes médias baixas e mais baixas têm apenas uma pequeníssima parte do rendimento a nível mundial, embora representem a esmagadora maioria da população mundial. Isso verifica-se, de um modo geral, a nível mundial. É menos visível, obviamente, e está altamente atenuado nos países nórdicos, em países onde existem regimes democráticos sensíveis às necessidades das classes mais baixas, nomeadamente, estamos a pensar no Canadá, na Nova Zelândia, países com democracias que não deixam a humanidade envergonhada. Esses países mostram-nos, de certo modo, o caminho a seguir. Nós já tivemos, por outro lado, a experiência daqueles que consideravam o homem um ser bondoso, essencialmente bondoso, uma espécie de bom selvagem que foi pervertido pela sociedade capitalista, pelo mundo capitalista, pela ganância dos negócios, e que, acabando o mundo capitalista e a ganância dos negócios, regressaria ao seu estado de bondade e então o mundo seria uma espécie de paraíso na Terra. Já vimos o que é que isso deu, também nas chamadas democracias populares, que ruíram no final dos anos 80. Se a direita põe o acento na liberdade do homem e permite que a liberdade se exerça em pleno, e nós sabemos que a liberdade de quem tem mais poder faz com que quem tenha mais poder acumule mais poder, quem tenha mais riqueza acumule mais riqueza. Mas essa liberdade nem sempre é aceite. Há momentos em que aqueles que dizem defender a liberdade recuam e a atacam, a destroem.
Nós estamos a ver, de certo modo, o caso do Brasil, mas o caso do Chile, em que uma democracia com um mínimo de intenções sociais de Salvador Allende foi destruída, massacrada, chacinados tantos dos seus apoiantes, incluindo o presidente Salvador Allende, por parte do absolutamente indescritível Pinochet, que se arvorava como defensor da liberdade e que espezinhou a liberdade e que se arvorava como defensor da honestidade, e verificamos que foi um corrupto que roubou o seu país de uma maneira absolutamente indecorosa. Por outro lado, nas chamadas democracias socialistas, de que também tivemos a experiência, a igualdade deixava muito a desejar. Uns eram muito mais iguais do que outros. E aquilo que detinham, o poder económico que detinham os cidadãos em geral, não se podia comparar às benesses e ao poder económico dos detentores do poder, da classe detentora do poder, que se apoderou do poder em benefício próprio, sobretudo, dizendo que era em benefício das classes trabalhadoras, que pretendeu que, com uma espécie de cariz messiânico, salvassem a humanidade para construir o paraíso na Terra. Para as chamadas democracias populares, para o chamado socialismo real, para o chamado marxismo-leninismo, a classe operária era um autêntico Messias que vinha salvar a humanidade e retirar a humanidade do sofrimento geral e libertar, inclusivamente, os próprios capitalistas da sua própria indignidade. Ora, verificamos que tudo isso falhou, que tudo isso nos levou a ditaduras terríveis, a massacres terríveis, e é tempo de se construir um outro projeto, melhor dizendo, não um projeto, um outro objetivo, porque uns projetos implicam uma ideia estabilizada e fixa de uma sociedade. Um objetivo, pelo contrário, implica apenas que haja um fim que se pretenda alcançar e que esse fim seja o bem-estar geral de toda a população, que seja o alargar das condições económicas, sociais, que as classes médias têm hoje para a totalidade da população. E isto sem impedir também a capacidade que cada ser humano tem, se o quiser, se for de sua vontade, a capacidade que tem de criar, de inovar, de fazer com que, como dizia o poeta, o mundo por aí avance. Ora, nós verificamos que se as chamadas democracias populares nos ditos países socialistas de leste levou a uma falência total da economia, nós verificamos hoje que, curiosamente, na China, que não é uma democracia, antes é uma ditadura, que não há margem para dúvidas, em que a clique do poder domina tudo e, dentro de determinados limites, permite a iniciativa privada. Permite a iniciativa privada através de uma exploração, muitas vezes cruel, dos próprios trabalhadores e sem garantir direitos aos próprios trabalhadores, embora se reclame como representante dos trabalhadores. A verdade é que a economia funciona bem na China porque o Estado intervém na economia, porque permite aos privados também criarem riqueza, embora permita também abusos quer dos privados, quer do Estado, e essa intervenção do Estado e dos privados, essa concorrência do Estado e dos privados, esse exercício da atividade de mercado
permitiu realmente esse crescimento. Ora, um dos grandes problemas do chamado marxismo-leninismo e de Marx, foi confundir mercado com capitalismo. Ora, uma coisa é o capitalismo, outra coisa é o mercado, algo completamente diferente. O mercado permite a competição, permite que quem tenha mais capacidade, se for justo, obviamente, se for justo, se não houver abusos de posição dominante, e o Estado terá que impedir que isso aconteça, se não houver abusos de posição dominante, o Estado poderá fazer com que o mercado funcione em pleno e que seja um instrumento de criação de riqueza. A verdade é que as pessoas nem sempre são racionais. Repare-se, um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo dos carrinhos dos supermercados. Todos nós nos lembramos que em Portugal, há muitos anos, os carrinhos dos supermercados podiam retirar-se sem meter qualquer moeda no próprio carrinho. E o que é que sucedeu nessas circunstâncias? Havia imensas pessoas que, de uma maneira desonesta e abusiva, levavam o carrinho do supermercado para casa. Posteriormente, os supermercados e hipermercados resolveram colocar um sistema que, para se utilizar o carrinho, tinha que se meter uma moeda. O valor da moeda era insignificante relativamente ao carrinho, mas, embora o valor da moeda fosse meramente simbólico relativamente ao valor do carrinho, a verdade é que já ninguém passou a levar o carrinho para casa. Isto demonstra não só a desonestidade de muita gente, mas a própria irracionalidade de muita gente. Portanto, o mercado também não é racional, tem uma grande parte de irracionalidade e compete ao Estado, precisamente, controlar essa irracionalidade. Se o liberalismo e a direita assentavam o seu pensamento no princípio da liberdade, se o socialismo, a esquerda, de modo geral, particularmente a extrema-esquerda, assenta, ou a esquerda clássica dos chamados partidos comunistas, assenta o seu pensamento na ideia de igualdade, é necessário que agora se descubra o terceiro vértice do triângulo, sem o qual o triângulo deixa de ser triângulo, que é a ideia de fraternidade. Sem fraternidade não existe liberdade nem igualdade. E essa dimensão da fraternidade, que tem de unir liberdade e igualdade, tem de ser o projeto político para um futuro da humanidade, para um homem mais livre, mais igual e mais fraterno. E acreditando que esse projeto político se vai realizar, despeço-me dos meus amigos até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.